A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por poder estudar a tua palavra, Pai. Que ela nos ensine, nos inspire e nos direcione sempre a ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Esdras, né? Aqui no meu canal todo dia um vídeo novo. Ontem a gente viu o término e a consagração do altar, né? Da casa do Senhor, a consagração do templo. E hoje a gente vai ver o retorno sobre a liderança de Esdras, no capítulo 7. E passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, aí aqui fala, filho de Alcaías, filho de Ilquias, filho, até o versículo 4, eu vou pular aqui, que são muitos nomes. Aí no versículo 5, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Aqui, pelo que a gente vê, Esdras é da descendência de Arão, né? Aí no versículo 7, também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensiná-la em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é uma cópia da carta do rei Artaxerxes, deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre o Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, etc. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, em toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e as ofertas sobre o altar da casa de vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém, e tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesouros que estão além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Senhor Deus dos céus, prontamente se faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus dos céus, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus, pois para que haveria grande ira sobre o reino do nosso rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas,
cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem tributo, nem contribuição, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe lhes ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que assim inspirou ao coração do rei para ornamentar a casa do Senhor, que está além do Jordão, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus, cobre-me, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Aqui, o rei Artaxerxes está liberando Esdras para para ensinar o povo, de Jerusalém, porque em Jerusalém nem todos seguiam os caminhos do Senhor, Em Judá, sim, alguns de Israel, aliás, Jerusalém não, Israel, alguns de Israel foram para Jerusalém porque eles seguiam o caminho do Senhor, Mas o povo de Israel não segue o caminho do Senhor. E Esdras está aqui liberado pelo próprio rei para ensinar o povo de Israel, o povo de Deus, para ensinar sobre as leis de Moisés, ou seja, sobre os mandamentos do Senhor, A lista dos que voltaram. No capítulo 8 eu vou pular alguns versículos, porque aqui são os nomes de quem voltou para Jerusalém, Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, do reinado do rei Artaxerxes, filho de Finéias, Gerson, tal. Aí eu vou pular esses nomes, porque para a gente não é interessante esses nomes, Esses nomes foram os que voltaram de Babilônia. Lembra que eles ficaram cativos por 70 anos lá, Aqui. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atendei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eunatã, que eram sábios. E enviei-os com comando a Ido, chefe em Casífia. Falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos netineus no lugar de Casífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos 18. E a Asabias, e com eles Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os seus filhos deles 20. E dos netineus que Davi os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos, para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, que moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 das maiorais e dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que eram a oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram o rei
os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como ouro. E disse-lhes: Vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, o ouro e os utensílios, para o trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. E partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém. A mão do nosso Deus estava sobre nós, assim livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios na casa do nosso Deus por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josadabe, filho de Jesua, e de Noadias, filho de Bonia, levitas. Tudo foi contado, pesado e registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da além do rio. Então estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Aqui que maravilha, né? Todos colaboraram voluntariamente, né? Inclusive na Babilônia. Todos colaboraram, todos deram ofertas voluntárias à casa do Senhor, e assim pôde renovar a casa do Senhor e pôde fazer lindos sacrifícios ao Senhor, né? Naquele tempo eram usados animais para fazer sacrifícios ao Senhor, e o sangue era aspergido no santuário para a purificação do santuário, pela expiação do pecado, né? Hoje, Jesus Cristo morreu por nós, ele foi o Cordeiro, né? Então hoje já não existe mais esses sacrifícios, mas nós fazemos outros tipos de sacrifícios, como o jejum, por exemplo, o jejum para se purificar, para se santificar e se aproximar mais do Senhor, né? O jejum é uma ótima opção de sacrifícios, né? Tem muita gente que às vezes deixa de comer uma coisa, de comer outra para fazer sacrifícios, cada um tem um jeito de manter o seu sacrifício, mas o mais importante que a Bíblia diz aqui para os dias de hoje, né, é o jejum, que é o sacrifício aceitável por Deus, né? Agora não adianta também você almoçar e falar, não, vou estar de jejum até a hora do jantar. De qualquer jeito você vai estar sem comer, então não é porque eu vou estar sem comer, vou aproveitar e fazer o jejum. Não, você tem que fazer especificamente o jejum. Eu não tomo café da manhã, então não tem como eu fazer jejum de manhã, porque eu já não como realmente, então não seria sacrifício nenhum para mim. Seria sacrifício se eu todo dia, se eu acordasse com muita fome, por exemplo, mas resolvesse fazer um sacrifício para o Senhor e fazer o jejum. Esse sim seria um jejum aceitável ao Senhor. E quando a gente tem dúvidas, a gente procura na Bíblia. O Google está aí também para nos ajudar muito, mas pesquise com cuidado, porque as nossas pesquisas elas têm que ser baseadas na Bíblia. Então, onde falar alguma coisa, tem que ter a referência bíblica ali. Aí você pega a Bíblia, vai ler, confere se realmente isso é verdade. Porque tem muitas coisas na internet, tanto para o bem quanto para o mal. A gente tem que aproveitar essa tecnologia que está bem avançada para proclamar cada vez mais o nome do Senhor, né? Eu, por exemplo, estou usando aqui as redes sociais para divulgar a palavra do Senhor. Não sou ministra, né? Eu simplesmente sou uma serva do Senhor que leio a Bíblia, tento entender. Também estou começando, tem pouco tempo no caminho do Senhor. A Bíblia ela é autoexplicativa, mas tem muitas coisas, principalmente no Velho Testamento,
que a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais, porque o Velho Testamento é muito diferente daquela época para as épocas de hoje, né? No Novo Testamento, não. No Novo Testamento já tem Jesus Cristo, ali ele já fala mais diretamente ao povo, mais a língua do povo, né? E desculpe essas falhas que balançam o vídeo, mas é que minha pequenininha fica deitada ali, ela não consegue ficar longe de mim e acaba se esbarrando aqui no pedestal. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por tuas palavras, Senhor. Obrigada, Pai, pelos teus ensinamentos, Pai. Hoje eu peço em Ti, Senhor, em especial pelos teus filhos, Senhor. Eles estão perdidos, muitos estão perdidos aí, estão desanimados, Pai, com essa pandemia, com tanta dificuldade, com tanta coisa acontecendo. Muitos estão angustiados, Senhor. Toque em seus corações, Pai. Manifeste o seu poder na vida de cada um. Fortaleça a nossa fé em Ti, Pai. Renove o nosso amor por Ti, Senhor. Nada como o primeiro amor que a gente tinha mais ânimo, mais vontade. Refloresça isso em nossos corações, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a tua unção sobre ela, Pai. Eu não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Senhor. Manifesta o teu poder na vida dela, caia toda maldade direcionada a ela, Senhor. Conceda a ela um bom profissionalismo, Senhor, uma boa carreira profissional, conceda a ela uma boa família, conceda a ela um bom convívio com as pessoas, Senhor, um bom convívio de amizade, Pai. Conceda a ela um espírito bom, Senhor, para que ela possa sempre se voltar para Ti, Pai. Eu peço a Ti pela minha família, pelos meus amigos, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Muitos precisam de Ti desesperadamente, Senhor. Peço pela família de meu esposo, os familiares dele, Pai. Muitos deles sofrendo, necessitando de Sua unção, Pai. Necessitando do Seu poder manifestando na vida deles. Que a Tua glória resplandeça em nossos rostos, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.